Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tudo bem, gente? Vamos falar um pouco mais daquilo que é bom, que é a palavra do Senhor Jesus. Amém? Hoje sobre a terceira epístola de João, que nos fala muito sobre oração, hospitalidade, o amor e a verdade. Quando falamos da verdade do Evangelho, falamos da palavra do Senhor Jesus. Quando falamos que o amor está relacionado à verdade, é que o amor ele é genuíno, ele é sincero e ele está sim ligado à verdade, porque quando se ama em verdade. E sabemos que Jesus nos amou. Ele veio aqui nessa terra, se entregou por nós, ensinou os seus mandamentos para que todo aquele que cresce nele desse sequência e propagasse o Evangelho de Cristo e agisse como ele agiu aqui nesta terra. Fala também do ministério da hospitalidade. O que é a hospitalidade? A hospitalidade é você dar, é você se doar, é você abençoar, é você ajudar. Na palavra do Senhor tem vários versículos, várias partes que falam que quando os discípulos estavam ali naquela trajetória de propagar o evangelho juntamente com Jesus, muitas pessoas pegaram e abençoaram com o lar, ou às vezes nem fosse com o alimento durante o dia. Então, isso é a hospitalidade. É você abençoar e ajudar aquele que necessita ou de pão, ou que necessita de uma vestimenta, de um lugar para ficar, ou que seja por uns dias, ou que seja por algum momento. Isso é a hospitalidade. E também fala desse desdobramento de ter um bom testemunho. A terceira epístola de João é um capítulo único. E aqui no versículo 8 nos diz assim: portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Quem eram esses irmãos? Esses irmãos que estavam ali, estavam falando do Evangelho de Cristo, e quando falam de cooperadores da verdade, que são aqueles que estão propagando, que estão falando do Evangelho de Cristo Jesus. Então, isso era agir em hospitalidade, era receber eles com amor e com hospitalidade e ajudá-los, porque eles cooperam em falar a verdade. O que é cooperar? Eles falam da verdade, de uma verdade que é viva e eficaz, de que o Senhor existe, de que Ele faz milagres, de que Ele é um Deus abençoador, de que Ele é um Deus galardoador para aqueles que o aceitam e que estão com Ele dentro do seu coração, aceitam Ele, se tornam uma nova criatura e assim passa a fazer parte do reino de Deus. E no versículo 10 nos fala da diferença entre um servo ambicioso e fala também sobre um servo fiel. No versículo 10 de 3 João nos diz: por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembrar-te das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Isso aqui é daquele que era ambicioso, aqui está falando de Diótrefes, que ele não agia conforme o Senhor, ele era ambicioso, ele era ganancioso, não era de acordo com os irmãos que estavam ali propagando o evangelho. E no versículo 11 nos fala: amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Então aqui fala da diferença de um servo, que no caso aqui Demétrio, que era fiel, que era cristão, e fala de Diótrefes, que era ambicioso, que queria expulsar quem falava de Cristo Jesus e que não estava de acordo com os princípios de Deus. E aqui, através
deste exemplo, nós podemos provar da oração, de quão importante é orar pedindo a provisão do Senhor, porque ali naquele tempo não era fácil andar pelos caminhos que eles andavam, porque muitos não criam. Sabia que Jesus já tinha ido, passado ali naquela terra, e os que continuaram propagando o evangelho, eles eram criticados, eles eram julgados, ameaçados, foram mortos de formas cruéis por simplesmente falar do evangelho que cura, que liberta, que restaura, porque eles estavam ligados à doutrina e não ao que o Deus realmente pode fazer, que é infinitamente mais, e nós sabemos disso. Então, o quão importante é pedir a provisão do Senhor, o quão importante é orar e saber que Ele provê todas as nossas necessidades pessoais e que, além disso, Ele provê ainda mais, porque Ele faz muito infinitamente do que a gente possa crer. E Deus proverá as necessidades dos seus filhos quando eles buscam através da oração. O que é orar? É orar e agir. Você ora, tem uma ação, conecta com o Senhor, não querendo nada em troca, mas sim para ter comunhão com Cristo, porque Ele é nosso Pai, Ele nos ouve e assim Ele provê. Amém? Então a oração é extremamente importante. É a oração que nos liga ao Pai e através da oração, que é a chave da vitória, nós vamos alcançar ainda mais bênçãos, porque o Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Amém? Deus abençoe.